Esses dias eu estava conversando com uma amiga e nós começamos a falar de pessoas que em algum momento da vida nos feriram, de pessoas que em algum momento da vida fizeram alguma coisa que trouxeram traumas pra gente. E ela relatou pra mim que ela tinha pena de uma pessoa que tinha ferido ela, né, de um ex que tinha ferido ela e que tinha causado muitos traumas nela, né? E conversa vai, conversa vem, eu falei assim, amiga, nós somos seres humanos, né? E seres humanos têm defeitos, obviamente eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Ninguém é perfeito. Só que eu sou uma pessoa que eu já passei por algumas coisas e eu já entendi que as pessoas elas colhem aquilo que elas plantam. Se você plantou chuchu, você não pode querer colher morango. Você vai colher chuchu. E ela me olhou com um olhar de tipo, amiga, você é uma pessoa extremamente fria, né? E eu falei pra ela, falei, amiga, eu não sou uma pessoa fria. Eu sou uma pessoa que entende que o nosso plantio vai ter colheita em algum momento. E entender isso me fez e me faz todos os dias não sentir pena de algumas pessoas que me feriram, né? Nós temos sempre a opção de não ferir alguém e de ferir alguém. Se você está dentro de um relacionamento e você sabe que se você trair essa pessoa, você vai ferir essa pessoa, o que você tem que fazer? Evitar ao máximo disso acontecer, né? Ou sair dessa relação. O melhor é que você saia dessa relação para não ferir a pessoa. Olha, fulano, eu tô terminando essa relação com você porque eu tô me sentindo uma atração por outras pessoas. Eu já acho que o nosso relacionamento não é mais o mesmo, nós mudamos, eu mudei, você mudou. Então eu quero sair dessa relação para não te ferir, para não te magoar, para não me ferir, não me magoar. Mas muitas vezes as pessoas elas preferem trair do que sair de dentro dessa relação, né? Dos relacionamentos. E muitas vezes acontece de depois as pessoas se arrependerem do que elas fizeram e quererem voltar ou quererem o perdão da outra pessoa. E é como eu sempre digo, perdoar não é conviver e o perdão não é para o outro, o perdão é para você. E tem pessoas que muitas vezes ficam com pena ou retornam um relacionamento que, ai, fulano tá sofrendo tanto. Ok, fulano tá sofrendo tanto. E você, e o seu sofrimento, e tudo que você passou, tudo que você sofreu, tudo que você viveu, o quanto foi difícil para você superar, o quanto foi difícil para você se reerguer e o trauma que você vai carregar, né? Por muito tempo ainda, porque os traumas nós carregamos por muito tempo, como é que fica? Né? Porque a gente cai muito nessa de pensar no outro, mas o outro não pensa na gente, né? A gente coloca muito, ai meu Deus, ele tá sofrendo, ela tá sofrendo, ok. Mas esse sofrimento é uma colheita do plantio que a pessoa fez, né? E não ter pena de alguém que te fez sofrer, que te fez mal, não faz de você um ser humano ruim, faz de você ser humano, né? Você perdoou, mas você não esqueceu aquilo que você viveu, você não esqueceu aquilo que aconteceu, você não esqueceu o quanto você lutou para se reerguer, o quanto você lutou para se salvar, o quanto você lutou para voltar para você, o quanto foi difícil, porque, gente, quando você é enganado, eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, eu estou falando de relações humanas. Quando você pode ser traído por uma amiga, por um amigo, sabe? Por alguém da sua família. E perdoar é você seguir em frente, mas você não vai esquecer aquilo que foi feito com você. Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, tadinho de fulano, tá sofrendo muito. Sim, tá sofrendo muito, que chato. Mas é o plantio e a colheita. Você não tem como plantar e esperar que você não vai colher. Mas você pode estar pensando assim, mas meu Deus,
Eu sou uma pessoa boa, eu não quero ter esse tipo de sentimento dentro de mim, de ai, bem feito. Eu não tô falando para você pensar, ai, bem feito que isso está acontecendo com fulano. Isso é um tipo de sentimento odioso. O que eu tô falando é que você tem que lembrar que aquela pessoa ela só está colhendo aquilo que ela plantou. E isso não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa do pai, da mãe, do irmão, do papagaio, do periquito. É culpa da própria pessoa. É sobre o que eu falei para vocês num outro vídeo, né? Você, você que determina como as pessoas vão te tratar, né? O que você permite dentro das relações, né? A forma como você permite ser tratado, vai dizer muito sobre você, né? E é sobre isso. Aquilo que a pessoa plantar hoje, ela vai colher em algum momento da vida dela. Seja hoje, amanhã, ano que vem, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, não adianta, gente. Tem a colheita, tem o plantio e tem a colheita. Eu estou na faculdade. Eu estou terminando uma faculdade que eu escolhi há 5 anos atrás. Há mais de 5 anos atrás. O meu plantio é estudar, me dedicar, fazer as provas, ir bem nas provas, cumprir as minhas horas de estágio. Esses são os meus plantios. E as minhas colheitas, através desses plantios, tem as colheitas. Quais serão as colheitas? Me formar, ter uma profissão, poder ganhar mais. Talvez, dependendo da área que eu vou trabalhar da farmácia, trabalhar menos, né? Essas são as colheitas do plantio que eu venho, né? Das coisas que eu venho semeando lá atrás, né? Existe uma passagem da Bíblia, que é o Salmo 126,6, que eu tenho até tatuado aqui no meu braço, que fala: aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, voltará, voltará trazendo os seus molhos. É alguma coisa assim, porque cada versão da Bíblia tem um jeito, né? Mas é isso. Num contexto geral, está querendo dizer o seguinte: se você plantar com choro, você vai colher com alegria, né? Você que faz as coisas da forma correta, que não passa por cima de ninguém, que não faz nada de errado, pode plantar com choro. Que muitas vezes eu plantei com choro, né? Quando meu casamento terminou, eu plantei com choro. Quando eu recomecei a faculdade, foi com choro, porque eu ficava cansada, eu ficava exausta, às vezes eu não queria estudar, às vezes eu tinha que estudar, mas ficar até mais tarde acordada, e eu cansada, no dia que tinha que acordar cedo. Na fase do último estágio que eu fiz, eu ia trabalhar, eu saía do trabalho num determinado horário, ia para o estágio, do estágio eu ia para a academia, da academia eu vinha para casa, sem falhar. Eu fazia isso sem falhar, direto. Sem falhar, sem falhar. E eu tô aqui, eu sobrevivi. Eu plantei e colhi. Agora, imagina uma pessoa que fez unidade com você, que falou mal de você, que traiu você, que enganou você, que deu golpe em você. Ela pode não colher agora, mas ela vai colher em algum momento. E você não deve ter pena do que ela está colhendo, é o plantio dela. E isso não faz de você um monstro. Ai, meu Deus, eu sou um monstro. Não. Ela só está vivendo a consequência da escolha dela. A vida é feita de escolhas, né? E quando você vai plantar algo, você tem que pensar muito bem, né? Eu vou fazer isso e isso. Poxa, eu vou estar enganando alguém, eu vou estar dando calote em alguém. Poxa, isso não é legal. Em algum momento vai vir a consequência, seja para coisas boas ou para coisas ruins, gente. Não tem como você plantar coisa boa e não colher coisa boa, e plantar coisa ruim e não colher coisa ruim. A vida é feita de escolha. Agora, você ficar com pena de alguém que te fez mal, alguém que te sacaneou, alguém que foi ruim com você, alguém que te tratou como nada, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça porque, assim, não é sobre ser ruim ou bom, é sobre consequência dos atos, né? E as pessoas, elas só costumam aprender apanhando mesmo da vida. Não é à toa que dizem que a maior escola que a gente tem é a vida. O que ensina é a vida. É a vida que vai te ensinar, muitas vezes.
Se você for uma pessoa que insiste em fazer coisas erradas, escolhas erradas, você vai sempre quebrar a cara. Vai quebrar a cara. A vida vai, ó, toda hora. Toda hora. Vai chegar um dia que você vai cansar de levar porrada da vida. E você vai, meu Deus, despertar. Você vai pensar, poxa, peraí, eu tô fazendo a coisa errada. Por isso que as coisas só se repetem, né? Eu vi uma frase que é muito interessante, que fala: os ciclos vão se repetir até que você aprenda a lição. Se a pessoa não aprende a lição, o ciclo ele vai se repetir 10 vezes, 50 vezes, 1000 vezes, até que a pessoa aprenda, né? Então, não ter pena de uma pessoa que fez escolhas ruins e que resolveu viver daquele jeito, ou resolveu te trair, te enganar, como eu já disse, não faz de você uma pessoa pior. Faz de você uma pessoa justa, gente. Ela tá vivendo a escolha dela. Porque quando a escolha é boa, a gente fala assim, poxa, legal, o fulano tá vivendo a escolha dele, tá lá feliz. Quando a escolha é ruim, a gente também tem que ter essa noção. Fulano tá vivendo a escolha dele, ele quis viver isso. Eu não tenho como fazer nada. É a escolha da pessoa. E, gente, são coisas que a gente não consegue evitar. Se você plantou, você vai colher. É a mesma coisa de você não plantar nada, você não vai colher nada. Mas se você plantar alguma coisa, você vai colher alguma coisa. Entendeu? Então não tenha pena de pessoas que te fizeram mal, que te enganaram, que mentiram para você, que te traíram, que fizeram você se sentir um nada, te trouxeram traumas, te trouxeram sentimentos ruins, te trouxeram crises de ansiedade, crises de choro. Não tenha pena dessas pessoas. Elas apenas estão colhendo aquilo que elas plantaram. Sendo, pode ser que elas achem que não é justo. Ai, meu Deus, eu mudei. Você pode ter mudado, mas você plantou lá atrás, mesmo que você tenha mudado. Em algum momento, as consequências dos seus atos, positivos ou negativos, vão voltar para você. Então, não tenha pena de alguém que te feriu.